Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Artemison Montanha, do componente curricular de História, e é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente iniciar bem essa nossa conversa, eu quero convidá-los a verificar o nosso objeto de conhecimento. Nossa aula de número 89 do Contraturno Digital tem como título Café com Leite ou Café com Política? E o nosso objeto de conhecimento é o seguinte: Primeira República e suas características, contestações dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930, política dos governadores, voto de cabresto e a política do café com leite. Então, meus queridos, fiquem de olho porque a gente vai iniciar a nossa aula. Então, meus queridos, para início de conversa, nós temos que entender que durante esse período da República Velha, teremos a existência de famílias poderosas chamadas oligarquias que comandavam o cenário político. Tá? Então, durante o período imperial, o governo central impunha seu poder às províncias, nomeando quem iria governá-las. Com o estabelecimento da República, porém, a situação mudou. As famílias mais poderosas de cada estado, isto é, as oligarquias estaduais, passaram a ter um enorme poder político. E como vocês podem ver, não é à toa que a gente está aqui nesse cenário, eu estou aqui nesse trono aqui, para marcar o quê? Para dizer que nesse momento, na verdade, o poder não estava na capital. O poder não estava nos grandes centros urbanos, mas ele começava a emanar principalmente das vontades dos grandes produtores, tá, de gado ou também dos produtores de café. Sim, os produtores rurais é quem detinha o maior poder político nesse momento. E são essas famílias políticas de cada estado que são as chamadas oligarquias que vão dar o tom e o passo do cenário político nacional. Então, por conta da existência dessas famílias poderosas, nós vamos ver que vai se estabelecer um período ali onde nós teremos figuras bem poderosas também, né, saídas dessas famílias, dos chamados coronéis, dando origem a um período da história do Brasil, do cenário político, que a gente chama de coronelismo. Então, para conquistar e manter o poder, os políticos saídos das famílias mais poderosas de cada estado induziam os eleitores a votar nos candidatos por ele indicados. Muitos desses políticos eram grandes fazendeiros e coronéis da Guarda Nacional, daí serem chamados de coronéis, sendo que muitos deles também apenas eram filhos que acabaram, por algum motivo, herdando essa titularidade de coronel. No entanto, nós temos que frisar que esse movimento aí, ou esse momento político chamado de coronelismo, muitas vezes utilizava artimanhas um tanto quanto ardilosas ou mesmo violentas para controlar o cenário político. Então, nesse sistema do coronelismo, quase sempre o coronel conseguia o voto do eleitor por meio da troca de favores. E o que ele oferecia em troca do voto do cidadão? Ele podia oferecer sacolas de alimentos, sim, as pessoas trocavam voto por comida, remédios, proteção, dinheiro emprestado ou até mesmo por promessas de emprego. Tá bom? Então essas são algumas das formas que os coronéis tinham de manipular as pessoas a votar em seus candidatos. Ou também muitas vezes poderiam usar um pouco mais de coerção, como por exemplo a violência. Além das práticas já mencionadas, os coronéis ainda podiam utilizar algumas outras artimanhas para garantir os votos necessários, como, por exemplo, fazer mortos ressuscitarem ou crianças ganharem a maioridade e se dirigirem até as urnas para votar. Além de que ainda era possível colocar alguns de seus capangas ali nas urnas para garantir que as pessoas votassem nos seus candidatos. Sim, meu povo, isso era possível porque naquele momento o voto não era secreto, tá bom? E nós temos que entender também que todo esse esquema de coronelismo está dentro de um sistema maior que é a chamada política dos governadores que atuava naquele momento no cenário político nacional. Então, usando as mesmas práticas, ou seja, da troca de favores e corrupção eleitoral, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da República. Na sequência, eu vou mostrar para vocês um pouco desse esquema de funcionamento, tá bom?
dessa política dos governadores. Você vê aqui que nós vamos ter 3 níveis de poder. Primeiro, o poder federal, o poder estadual e abaixo ali o poder municipal. Observa que de cima para baixo, tá? Aí a gente tem, ó, o apoio político e financeiro que vem do poder federal para o estadual e do estadual para o municipal vem verbas e benefícios. Ou seja, desde lá de cima até embaixo tá rolando muito recurso financeiro aí. Que por sua vez, né, o poder municipal representado pelos coronéis garante os votos para eleger os candidatos em nível de governo estadual, que por sua vez garante os votos para eleger o representante político no nível federal, que era o presidente. Quem aí gosta de café? Eu, particularmente, adoro um bom cafezinho. E sobre esse momento que nós estamos conversando aí, sobre a questão da política dos governadores e sobre o coronelismo, ainda existia um outro sistema aí que era predominante no cenário político nacional, que era a chamada política do café com leite. A política do café com leite derivou-se da política dos governadores e visava a predominância do poder nacional por parte das oligarquias paulistas e mineiras, executada na República Velha a partir da presidência de Campos Salles, que durou de 1898 até 1902. E por que eu estou aqui nesse cenário desse café-bar? Porque era justamente nesses cenários onde os homens da política, os grandes produtores rurais, muitas vezes também se reuniam para discutir a política. Então, meus queridos, eu tenho certeza que vocês, nessa altura, já sabem que o maior produto econômico do Brasil nesse momento era o café. E no meio de tudo isso, né, nós vamos ter então o estabelecimento da chamada política do café com leite, onde nós vamos ter o processo de revezamento de São Paulo e Minas Gerais na presidência do Brasil. Claro que muito disso se deve, segundo as fontes que nós temos, né, à grande fortaleza econômica pautadas principalmente na produção cafeeira de São Paulo e também na produção do gado leiteiro de Minas Gerais. No entanto, nós temos que verificar algumas informações que nos dizem que, na verdade, o cenário político não era bem dessa forma. Segundo Cláudia Viscardi, em uma pesquisa publicada no ano de 2005, na verdade, o cenário político era muito mais disputado do que nos é apresentado até então. Então, análises recentes das sucessões presidenciais na Primeira República de 1889 até 1930 mostram que a famosa aliança entre Minas Gerais e São Paulo, chamada de política do café com leite, não controlou de forma exclusiva o regime republicano. Havia outros 4 estados, pelo menos, que, com acentuada importância no cenário político, né, garantiam então essas disputas, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Os 6, para garantirem sua hegemonia, possuíam uma forte economia ou uma forte elite política, bem representada no parlamento, tá bom? Então tinha representantes eleitos lá. E juntos ou separados participaram ativamente de todas as sucessões presidenciais ocorridas naquele período. Então o poder de Minas Gerais nesse período é explicado não pela força econômica do gado de leite, mas pela sua projeção política garantida pela bancada de 37 deputados, a maior do país naquele momento. E a influência de Minas também derivava da forte cafeicultura, já que foi o segundo maior produtor de café do Brasil até a final da década de 1920, sendo responsável por 20% em média dessa produção. Então aí a gente verifica que, na verdade, não era apenas São Paulo e Minas Gerais que estavam ali sentados no trono hegemônico da política nacional, mas que havia também outros estados e que os elementos que garantiam essa fortaleza de representação política não era a economia em si. Claro que a economia conta muito, mas principalmente de ter representantes políticos na bancada nacional. E assim, finalizamos o nosso Contraturma Digital sobre política dos governadores. E agora, vamos para o nosso Aplicando? Então, meus queridos, fiquem atentos para a nossa questão do Aplicando
que diz o seguinte: análises recentes das sucessões presidenciais na Primeira República mostram que a famosa aliança entre Minas Gerais e São Paulo, chamada de política do café com leite, não controlou de forma exclusiva o poder republicano. Havia outros 4 estados, pelo menos, com acentuada importância no cenário político: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. No referido período, a organização política da República. Então, como era que acontecia essa organização? Letra A. Controlou o resultado das eleições por meio do pacto estabelecido entre diferentes estados. B. Incentivou práticas sociais de mobilização dos trabalhadores em torno das revoltas urbanas. Letra C. Revelou a livre participação dos cidadãos brasileiros na escolha de seus representantes na presidência. E letra D. Apresentou características democráticas com a divisão igualitária do poder entre as elites regionais. Então, qual destas alternativas é a correta? E parabéns para você que prestou atenção e respondeu que a resposta correta é a alternativa A, que diz que, nesse momento, controlou o resultado das eleições por meio do pacto estabelecido entre diferentes estados. E sim, apesar do que a gente viu, de que aparentemente Minas Gerais e São Paulo era quem controlava esse cenário nacional, mas na verdade a gente viu que outros 4 grandes estados também participavam dessa repartição e revezamento no poder. E você pode me perguntar, mas professor, por que as outras alternativas estão erradas? Bem, a letra B diz o seguinte: incentivou práticas sociais de mobilização dos trabalhadores em torno de revoltas urbanas. Nesse momento, a organização política da República incentivava isso? Não, nem nunca vai fazer, Muito menos naquele período da República Velha. Porque quando a gente para analisar os movimentos urbanos que aconteciam, fosse de trabalhadores ou por outro qualquer motivo que acontecesse, eram duramente reprimidas pela autoridade local, E claro, são os representantes políticos nacionais também que resolviam interferir. Letra C. Revelou a livre participação dos cidadãos brasileiros na escolha de seus representantes na presidência. A gente sabe que isso também não aconteceu, principalmente por conta da existência do chamado voto de cabresto, onde os coronéis controlavam em quem as pessoas iam votar. Fosse através da troca de favores, dando, por exemplo, sacolas de comida, promessas de emprego ou mesmo proteção. E até mesmo, muitas vezes, emprestando dinheiro ou por conta das outras formas de fraude que faziam naquele momento. Então, não havia, essa questão da livre participação dos cidadãos brasileiros, mas muitas vezes eles eram coagidos ou comprados para votar em um candidato específico. Letra D. Apresentou características democráticas com a divisão igualitária do poder entre as elites regionais. Também a gente sabe que isso não é verdade. Muito pelo contrário, essas elites disputavam a hegemonia do poder político entre elas. Então, claro que elas não queriam dividir, mas sim ficar no topo do cenário político nacional. O nosso comentário diz o seguinte: a política do café com leite e a política dos governadores, ambas amparadas pelo coronelismo, manipulavam as eleições ocorridas no Brasil. O voto de cabresto, como era chamado, alterava ou manipulava os processos e os resultados eleitorais. Então, meus queridos, após o nosso aplicando, eu quero convidá-los para as nossas considerações finais. Então, meus queridos, neste momento nós vamos recapitular de forma bem sintética alguns aspectos, do conteúdo da nossa aula. Nós verificamos um pouco sobre a questão da Primeira República, que vai de 1889 até 1930, e claro que falamos sobre algumas dessas características, como, por exemplo, a existência das chamadas oligarquias que comandavam o cenário político. Então, nós vimos que essas oligarquias geralmente eram famílias ricas e que comandavam a política e a economia local das cidades. Além disso, nós vimos que essas oligarquias estavam associadas à questão chamada de política dos governadores, que nós vimos aquele nosso esquema lá, da troca de favores desde aquele primeiro patamar ali no nível federal, passando pelo nível estadual, chegando pelo nível municipal, trazendo recursos e benefícios e que voltava na forma de votos, garantindo a eleição dos seus respectivos candidatos. Além disso, nós verificamos também um pouco sobre a questão do voto de cabresto, porque dentro desse cenário da política dos governadores, nós vimos a existência do coronelismo que garantia esses votos, fosse através da troca de favores
ou fosse através da coerção física ou ainda das chamadas fraudes eleitorais. E por último, vimos o processo de associação entre as grandes potências estaduais econômicas do momento, né, que disputavam a hegemonia do cenário político nacional, dando origem a esse nome de política de café com leite por conta de São Paulo e Minas Gerais, que se destacavam nesse cenário, mas que também eram acompanhados por diversos outros estados. Meus queridos, antes que eu esqueça, não posso deixar de falar para vocês para que se inscrevam no nosso canal do YouTube e sigam @Contraturno Digital. Olha, eu só tenho que dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e até a nossa próxima aula.